No dia em que meu cunhado encostou a mão no meu ombro e disse que eu precisava virar homem, eu já tinha deixado de ser menino fazia 19 dias. Ele só não sabia como um homem quieto se move quando para de pedir licença. Minha mulher estava grávida do meu sócio. A família dela ocupava minha sala como se fosse tribunal, e todos esperavam que eu engolisse a traição para salvar a aparência deles. Eu tinha provas, contratos, recibos e uma saída capaz de acabar com os dois. Só que a decisão que tomei depois deixou até quem torcia por mim com raiva. Ubiraci, para de fazer essa cara de enterro, disse Calíope, limpando uma lágrima falsa com a ponta do dedo. Você sempre foi bom demais para entender gente intensa. Ela estava sentada no meu sofá bege, as pernas juntas, a barriga ainda discreta sob um vestido verde claro que eu mesmo tinha comprado numa loja de Manaíra. A mãe dela, Dona Zuleika, segurava uma bolsa no colo como quem segura um rosário. O irmão, Edmur, enorme, camisa polo apertada no peito, estava de pé ao lado da estante, bloqueando a passagem como segurança de boate barata. Nilo, meu sócio, ficou perto da janela. Não tinha coragem de sentar, mas também não tinha vergonha suficiente para ir embora. Ele mexia na aliança que não era dele, olhando para o piso de porcelanato como se as juntas fossem mais interessantes que minha ruína. Fala alguma coisa, Calíope insistiu, agora sem chorar. Ou vai ficar aí fazendo pose de santo traído? Santo, não respondi, olhando direto para ela. Só fui o último a ser avisado. Edmur riu pelo nariz. Está vendo? Drama. Muito drama. A criança não tem culpa. Minha irmã errou. Sim, mas você também viajava demais. Vivia enfiado em obra. Vivia nessa mania de planilha. Mulher sente falta. Edmur murmurou, Dona Zuleika, sem força para interromper nada. Não, mãe, deixa eu falar. Ele deu um passo à frente. Você vai assumir essa casa, essa história, essa criança. Vai ser homem. Se sair agora, todo mundo vai saber que você fugiu quando a família mais precisou. Calíope abaixou a cabeça, mas não por culpa. Era teatro. Eu conhecia aquela inclinação do pescoço. Ela usava a mesma quando queria desconto em loja, prioridade em restaurante, perdão quando batia o carro na coluna da garagem. Eu sei que te machuquei, ela disse, voz baixa, bonita, treinada. Mas você sempre falou que família era construção. Então constrói. Para de querer demolir tudo porque seu orgulho sangrou. Nilo finalmente levantou os olhos. Bira, cara, eu nunca quis que virasse isso. Eu olhei para ele. Meu amigo de faculdade. Meu padrinho de casamento. O homem que abriu comigo a Traço de Sal Arquitetura, num cubículo alugado perto da Epitácio Pessoa, com 2 mesas usadas e um ventilador que tremia como motor de barco. O que você queria, Nilo? Ele engoliu seco. Eu me perdi. No quarto dela, o silêncio bateu na sala como uma porta de ferro. Calíope ergueu o rosto na hora. Você está sendo vulgar. Não. Vulgar foi vocês dois usarem meu cartão corporativo para pagar motel em Tambalzinho e lançar como visita técnica. Nilo empalideceu. Edmur apertou os olhos. Dona Zuleika deixou a bolsa escorregar um pouco do colo. Calíope ficou imóvel. Só a narina dela mexeu, abrindo e fechando. Você vasculhou minhas coisas? Ela sussurrou. Não precisei. Vocês foram preguiçosos. Seu doente, ela cuspiu, apontando para mim. É isso que você é. Um homem pequeno, frio, vingativo. Eu devia ter percebido antes. Eu fiquei sentado na poltrona, mãos apoiadas nos joelhos. A sala era minha, o sofá era meu, a TV era minha. O quadro torto na parede eu tinha comprado numa feira em Recife, porque Calíope disse que dava alma ao apartamento. Mas naquela noite parecia que eu era o visitante. Edmur veio até mim e encostou a mão pesada no meu ombro. Escuta aqui. Se você abrir a boca para destruir minha irmã, eu acabo com sua reputação em João Pessoa inteira. Você acha que cliente vai contratar arquiteto desequilibrado? Acha. Eu olhei para a mão dele. Depois para o rosto. Tira a mão antes que eu comece a falar de verdade. Ele tirou. Foi a primeira vez naquela noite que alguém me obedeceu. Meu nome é Ubiraci Vilar. Quase ninguém me chama de Ubiraci, porque no Brasil nome raro vira apelido antes da pessoa aprender a escrever. Para clientes eu era Vilar, para os amigos Bira, para Calíope, quando ainda existia amor naquela casa, eu era meu norte. Eu tinha 42 anos, era arquiteto, desses que passam mais tempo resolvendo atraso de pedreiro do que desenhando fachada bonita. Eu não vinha de família rica. Meu pai consertava motores de barco em Cabedelo. Minha mãe vendia bolo por encomenda.
Tudo que eu tinha ali tinha cheiro de trabalho, boleto pago no último dia e sono engolido em silêncio. Calliope entrou na minha vida numa inauguração de restaurante em Ponta dos Seixas. Ela trabalhava com marketing gastronômico, falava rápido, ria alto, fazia qualquer garçom achar que era íntimo dela em 5 minutos. Eu era o oposto. Observava antes de falar, conferia a porta antes de dormir. Guardava nota fiscal de liquidificador. Ela chamava isso de charme no começo. Depois passou a chamar de controle. Nilo conheceu Calliope antes de eu casar. Foi ele quem disse, segurando uma taça de espumante barato no nosso noivado: "Bira, essa mulher vai te tirar da caverna." Eu ri. Não sabia que ele já estava olhando a entrada da caverna para ocupar meu lugar. Naquela noite da sala, porém, eu não contei nada disso. Não falei da história. Não expliquei meu amor. Não citei sacrifício. Quem está cercado por gente ensaiada não vence com discurso comprido. Vence, quando vence, respirando no tempo certo. "A gente precisa decidir hoje", disse Dona Zuleika, recuperando a voz. "Calliope não pode passar por estresse. O bebê sente." "O bebê sente?" Perguntei. "Sim." "E eu, Dona Zuleika?" "Eu sinto onde?" "No cartório." Ela desviou o olhar. Calliope se levantou devagar. A mão pousada sobre a barriga, gesto novo, calculado, usado como escudo. "Você não vai usar esse tom com minha mãe." "Eu ainda estou usando tom." Nilo deu um passo. "Bira, vamos conversar entre nós dois." Agora virou: "Entre nós dois." Quando era para decidir entrar na minha cama, "Você conversou com quem?" "Chega", Calliope gritou, finalmente sem atriz. "Chega. Você quer me humilhar? Então humilha. Quer me jogar na rua grávida? Joga. Mas faz logo. Não fica saboreando, porque isso é coisa de homem cruel." Eu queria rir. Não de alegria, de espanto. Ela tinha transformado meu silêncio em violência e a traição dela em fragilidade. E todos naquela sala pareciam dispostos a assinar embaixo se isso diminuísse o escândalo. Foi aí que Edmur falou a frase: "Cresce, Ubiraci. Seja maduro. Minha irmã escolheu errado, mas agora existe uma criança. Homem de verdade engole o orgulho." Eu fiquei de pé, devagar. Homem de verdade engole muita coisa, Edmur, mas não mastiga a mentira dos outros. Calliope abriu a boca, mas não encontrou resposta. Eu fui até a mesa lateral, peguei uma pasta fina, preta, sem etiqueta. Todos olharam como se eu tivesse puxado uma arma. Não era arma. Era pior para eles. Era ordem. Coloquei a pasta sobre a mesa de centro. Dentro disso tem prints, extratos, notas de hospedagem, agendas de obra falsas, mensagens do celular antigo da Calliope e cópias de lançamentos do cartão da empresa. Tem também uma minuta de dissolução societária que minha advogada revisou. Nilo deu um passo para trás. "Você já falou com o advogado?" "Enquanto vocês falavam de amor, eu falava com alguém que lê contrato." Calliope ficou branca, mas tentou sorrir. "Você não faria isso. Não comigo. Não confunda meu atraso com falta de chegada." Dona Zuleika levou a mão à boca. Edmur apontou para a pasta. "Isso é chantagem." "Não. Chantagem seria eu pedir para vocês fazerem algo em troca do meu silêncio. Eu só estou avisando que silêncio também tem prazo de validade." Nilo passou as mãos pelo rosto. "Bira, por favor. A Traço de Sal é tudo que eu tenho." Eu o encarei. Era tudo que nós tínhamos. E ali, pela primeira vez desde que descobri tudo, eu vi medo real nos olhos dele. Não culpa. Culpa tem peso. Medo tem cálculo. Ele estava calculando o que perderia. A verdade tinha começado 19 dias antes, numa terça-feira de chuva grossa. Eu cheguei cedo de Campina Grande, porque a obra de uma clínica atrasou por falta de esquadria. Calliope achava que eu dormiria lá. Mandei mensagem dizendo que ficaria até a manhã seguinte. Ela respondeu com um coração e escreveu: "Se cuida, meu norte." Eu li aquilo no estacionamento do supermercado, com a camisa grudada nas costas de suor, e quase comprei o vinho que ela gostava. Quase. Quando entrei no apartamento, as luzes estavam apagadas. Na bancada da cozinha havia 2 taças lavadas às pressas. O cheiro de perfume masculino não era meu. No corredor, o carregador antigo dela estava ligado perto da sapateira, com o celular velho carregando, aquele aparelho que ela dizia usar só para recuperar fotos. Ela vibrou. A tela acendeu. A mensagem apareceu inteira. "Ela já dormiu? Ainda estou com teu cheiro." Não era um nome salvo. Era um emoji de caranguejo. Eu não toquei no aparelho por alguns segundos. Fiquei olhando para aquele caranguejo idiota, como se ele fosse um bicho vivo rastejando pela minha parede. Depois peguei o celular.
Não tinha senha. Calliope sempre disse que senha era coisa de quem devia alguma coisa. A ironia quase me fez sentar no chão. As conversas estavam ali. Não todas. O suficiente. Fotos cortadas, áudios apagados, mensagens com risadas, piadas sobre minhas viagens, comentários sobre minha calma. E o nome, mais cedo ou mais tarde, apareceu. Nilo. Meu estômago não caiu. As pessoas falam isso, mas não foi assim. Foi como se alguém desligasse o som do mundo. A geladeira continuava ligada. A chuva batia na varanda. Uma moto passava na rua, mas tudo ficou distante. Li de pé. Depois sentei. Depois levantei de novo. O corpo procura posição quando a vida perde o formato. Uma mensagem de Calliope dizia: ele acredita em tudo porque é limpo demais. Outra de Nilo: limpo ou lerdo? Ela respondeu: os dois. Foi essa que doeu mais que as fotos. No quarto a porta estava semi-aberta. Ela dormia de lado, tranquila, cabelo espalhado no travesseiro. Eu fiquei parado na entrada e pensei: essa mulher me beijou ontem. Não acordei Calliope. Não gritei. Não quebrei nada. Peguei meu notebook, exportei o que consegui, fotografei o aparelho com outro celular, enviei tudo para um e-mail novo. Depois coloquei o telefone exatamente onde estava. A tela apagou. O apartamento voltou a parecer normal. Na manhã seguinte, ela me abraçou pela cintura enquanto eu fazia café. Voltou cedo e nem me acordou? Você parecia cansada. Trabalho puxado, imagino. Ela beijou meu ombro. Eu quase vomitei na pia. Passei aqueles 19 dias andando dentro da minha própria casa, como um ator ruim num papel que ninguém podia perceber. Calliope falava de fornecedor. Eu respondia. Nilo mandava áudio sobre cliente. Eu respondia. Os dois me chamavam para uma reunião na empresa e eu sentava entre eles, olhando as mãos que tinham tocado um ao outro e depois apontavam para plantas baixas como se fossem mãos de gente séria. Toda noite eu descia para a garagem. Ficava dentro do meu Onix velho, comprado antes da empresa dar certo. Não ligava o motor. Só sentava. 15 minutos. Nunca mais que isso. Eu deixava a raiva subir até a garganta. Deixava a vergonha morder a nuca. Deixava o medo perguntar se eu era pouco, feio, chato, velho, insuficiente. Quando o alarme vibrava, eu limpava o rosto, subia e voltava a ser civilizado. Civilizado é uma palavra bonita para homem que ainda não decidiu onde vai enterrar a dor. No 6º dia, procurei a doutora Yandara Mello, advogada indicada por um cliente do setor imobiliário. O escritório dela ficava no centro, num prédio antigo com um elevador que fechava a porta devagar demais. Ela era pequena, cabelo grisalho preso, óculos redondos e uma voz sem enfeite. Ouviu tudo sem dizer: sinto muito. Gostei disso. Sinto muito naquele momento teria soado como pano molhado sobre incêndio. Você confrontou alguém? Perguntou. Não. Ótimo. Continue assim. Ótimo, ótimo para o processo. Péssimo para o coração, mas coração não assina petição. Ela abriu meu contrato social com Nilo. Leu em silêncio. Virou páginas. Voltou. Passou a unha num parágrafo. Quem redigiu isso? Um advogado amigo do meu pai. Já morreu. Morreu deixando presente. Que presente? Ela girou o papel na minha direção. Cláusula de conduta fiduciária. Uso de recurso da empresa para vantagem pessoal, fraude de despesa, desvio de clientela ou conduta que prejudique a sociedade, permite exclusão do sócio infrator e retenção operacional pelo sócio prejudicado, mediante notificação e perícia. UPSQ. Em português de obra, doutora, se você provar que ele usou a empresa para sustentar o caso com sua esposa, pode tirar esse sujeito da operação e ficar com carteira, marca, contratos em andamento, equipamentos e acervo técnico, dependendo da perícia. Fiquei olhando para o papel. E se eu não quiser briga? Ela me encarou por cima dos óculos. Então você veio ao lugar errado. Aqui eu não fabrico coragem. Eu organizo consequência. Essa frase ficou comigo. Nos dias seguintes, organizei tudo. Não com fúria, com método. Abri extratos da Traço de Sal. Achei hospedagens em motéis lançadas como visita técnica. Achei almoço em restaurante caro no Cabo Branco, num dia em que Nilo dizia estar vistoriando uma reforma em Bayeux. Achei compra de perfume francês no cartão da empresa, classificada como brinde para cliente. O cliente era minha mulher. Não havia grandes roubos. Era pior. Pequenas sujeiras repetidas. A confiança não tinha sido explodida. Tinha sido raspada com colher,
dia após dia. Quando Calliope me contou da gravidez, eu já sabia de quase tudo. Foi numa sexta à noite. Ela desligou a televisão antes do fim do jogo do Botafogo PB, sentou ao meu lado e começou a chorar antes de abrir a boca. Bira, eu fiz uma coisa horrível. Eu olhei para o controle remoto na mão dela. Pior que desligar no ataque, ela não riu. Aí eu soube que a encenação tinha começado. Eu me envolvi com outra pessoa. Quem? Ela demorou. Nilo. Fingi que o nome me atravessava pela primeira vez. Fingi bem. Talvez porque, durante 19 dias, eu tinha treinado morrer sem fazer barulho. Quanto tempo? Foi confuso. Tempo, Calliope. Alguns meses. Quantos? Ela olhou para a barriga. Quase 1 ano. E agora você está grávida. Ela levantou os olhos, assustada. Como você sabe? Porque você só confessaria quando a mentira ficasse visível. A boca dela tremeu. Dessa vez, talvez de verdade. O bebê é dele. Oisai. Você sabe? Agora eu sei oficialmente. Ela tentou pegar minha mão. Eu deixei por um segundo, só para sentir a estranheza de uma pele que já tinha sido casa, e agora parecia objeto esquecido em ônibus. Eu não quero te perder como pessoa, ela disse. Como o marido já perdeu. Não fala assim. Quer que eu fale como? Com humanidade. Eu tirei minha mão. Humanidade não é amnésia. Ela chorou mais alto. Depois ligou para a mãe. Depois, de algum jeito, a mãe ligou para o irmão. No domingo, minha sala virou audiência de conciliação sem juiz. Foi a cena que abriu essa história. Depois que coloquei a pasta na mesa, ninguém quis abri-la. Essa foi a parte mais curiosa. Pessoas que exigem perdão adoram falar de verdade, mas tremem quando a verdade vem encadernada. O que você quer? Perguntou Dona Zuleika, finalmente. Separação. Calliope fechou os olhos. E a empresa? Nilo perguntou baixo. Eu ri uma vez. Seco. Olha o amor aparecendo no lugar certo. Não é isso. É exatamente isso. Edmur bateu na mesa. Você vai acabar com uma mulher grávida? Não. Ela começou grávida de outro homem e vocês chamaram isso de família. Covarde. Covarde é quem chama a plateia para pressionar vítima. Calliope veio até mim. Perto demais. O perfume dela, aquele de jasmim, tentou puxar memórias antigas pelo pescoço. Eu segurei firme. Se você fizer isso, todo mundo vai sofrer, ela disse. Quase sem voz. Eu, o bebê, minha mãe, até você. Para quê? Para provar que estava certo. Eu não preciso provar para quem já sabe. Você vai destruir Nilo. Ele assinou o contrato sabendo ler. Nilo passou a mão no cabelo. Bira, eu pago o que usei. Tudo. Com correção. Só não destrói a empresa. Tem gente dependendo da gente. Interessante. Quando era para usar motel como visita técnica, os funcionários não entraram na conversa. Ele mordeu o lábio. Eu fui fraco. Fraco compra uma coxinha e promete dieta amanhã. Você foi sócio desleal. A frase bateu nele. Boa. Limpa. Mas não me deu prazer. Esse é o detalhe que ninguém entende. Mic drop na internet parece vitória. Na vida real, depois da frase, ainda existe o cheiro da sala, a mulher grávida chorando, a sogra envelhecendo 5 anos na sua frente e um homem que você amou como irmão olhando para você como cachorro em chuva. A doutora Yandara me ligou naquela mesma noite. Se quiser, mando a notificação amanhã cedo. Eu estava na varanda, olhando os prédios de Manaíra acesos, cada janela fingindo uma vida organizada. Amanhã cedo, tem certeza? Tenho. Ubiraci, certeza não é ausência de tremor, é só direção. Então manda. Na segunda-feira, Nilo recebeu a notificação no escritório. Calliope recebeu a minuta da separação por e-mail. Eu não fui a traço de sal. Trabalhei de casa. Ou tentei. O celular vibrou até ficar quente. Nilo ligou primeiro. Depois mandou áudio. Bira, pelo amor de Deus, atende. A gente resolve. Você não precisa fazer isso nesse formato. Eu sei que errei, mas a traço não tem culpa. Apaguei. Calliope escreveu. Você está punindo um bebê que nem nasceu. Depois. Eu nunca imaginei que você fosse tão cruel. Depois. Você está gostando, né? Não respondi. Edmur mandou uma ameaça longa, com erros de português e muita convicção. Disse que eu ia me arrepender, que João Pessoa era pequena, que ele conhecia gente na imprensa local, que eu seria pintado como monstro. Encaminhei para Yandara. Ela respondeu só. Obrigada. Gente burra documenta o próprio crime. À tarde, Jasmine, nossa coordenadora de projetos, me ligou. No Brasil dela, o nome era Jasmine, mas ela odiava. Dizia que parecia personagem de novela bíblica. Atendi porque ela não tinha culpa. Bira, o que está acontecendo?
Você ouviu o quê? Que você expulsou Nilo, que Calliope está grávida, que você quer fechar a empresa e deixar todo mundo na rua. Quem disse? Nilo não. Ele está trancado na sala. Quem falou foi a Calliope. Ela veio aqui. Me sang-gelou. Ela está aí? Estava. Chorou na recepção. Disse que você surtou. Alguns clientes já ligaram. Encostei a testa na parede. Jasmine, eu não posso explicar tudo agora. Não precisa. Eu só preciso saber uma coisa. Você surtou? Não. Ela respirou. Foi o que eu pensei. O senhor não surta nem quando o pedreiro fura a viga. Quase sorri. Obrigado. Quer que eu segure os projetos? Quero que você salve todos os arquivos em backup externo e não assine nada que Nilo peça sem eu ou Yandara revisar. Entendido. E Jasmine? Oi. Desculpa colocar vocês no meio. Não foi o senhor que colocou. Essa frase foi pequena. Me segurou por algumas horas. A perícia começou. Yandara pediu documentos. Nilo contratou advogado. Calliope começou a frequentar grupos de família no WhatsApp com a eficiência de uma assessora de crise. Em 2 dias, eu virei vilão para gente que nunca tinha almoçado comigo. Coitada, grávida e abandonada. Ele sempre foi esquisito, quieto demais. Homem que guarda a prova assim é perigoso. Traição acontece, mas crueldade é escolha. Essa última frase veio de uma prima dela que me devia dinheiro desde um réveillon em Pipa. Eu descobri que reputação não é o que você constrói. É o que os outros conseguem repetir sem sentir vergonha. No 4º dia, Dona Zuleika apareceu sozinha no meu prédio. O porteiro interfonou. Eu quase disse não. Depois pensei que uma parte minha ainda precisava ver se havia alguém ali capaz de olhar para mim sem roteiro. Ela entrou carregando uma sacola com tapioca, bolo de rolo e um pote de doce de caju. Comida de trégua, comida de culpa. Eu não vim brigar, disse, sentando na ponta do sofá. Veio pedir. Ela baixou os olhos. Vim pedir. Coloquei água no copo. Entreguei. Ela segurou com as 2 mãos. Minha filha errou feio. Errou? Pecou. Se você preferir. Não estou procurando palavra bonita. Ela assentiu. Ferida. Eu sei. Mas ela está apavorada. Nilo está apavorado. Edmur fala demais. Você sabe. Eu não devia ter deixado aquela conversa virar pressão. Mas deixou. Deixei. Foi a primeira confissão limpa que ouvi desde tudo. Ela respirou fundo. Você tem direito de ir embora, Ubiraci. Tem direito de se separar. Tem direito de não criar uma criança que não é sua. Mas destruir a empresa, isso vai atingir gente que não dormiu com ninguém. Nilo pensou nisso? Não. Calliope pensou? Não. Então por que essa conta chega na minha porta? Dona Zuleika chorou sem barulho. Porque você é o único que ainda parece capaz de pensar. Essa frase foi injusta. E acertou. Naquela noite, li o relatório preliminar de Yandara. Eu podia avançar. Não era garantia absoluta, mas era forte. O uso do cartão, os lançamentos falsos, os áudios em que Nilo combinava com Calliope passar na obra, antes de ir ao motel, a agenda adulterada, tudo formava um desenho. Eu poderia tirar Nilo da administração, congelar parte da conta, chamar perícia judicial, avisar clientes, abrir uma ferida pública. Talvez ganhasse, talvez não, mas doeria neles. Muito. Fiquei olhando para a tela até as letras embaralharem. Meu pai ligou. Eu não tinha contado tudo, só o suficiente. Filho, está comendo? Estou. Mentira de arquiteto é pior que orçamento de obra. Come pão. Pão não é comida, é intervalo. Fiquei quieto. Quer que eu vá aí? Não precisa. Precisa sim. Mas você puxou sua mãe. Quando está afundando, ainda pergunta se está molhando o piso dos outros. Sorri sem vontade. Pai, diga. Se eu puder acabar com um homem que acabou comigo, eu devo? Ele demorou. Depende. Você quer justiça ou quer companhia na lama? Não sei. Então não decida hoje. Mas eu decidi. Ou comecei a cair na decisão. No dia seguinte, fui ao escritório da Traço de Sal pela primeira vez desde a notificação. O lugar parecia igual. Plantas encostadas na parede, amostras de revestimento na bancada, cheiro de café queimado, impressora tossindo no canto, mas as pessoas falavam baixo demais. Nilo saiu da sala envidraçada quando me viu. Barba por fazer. Camisa amarrotada. O homem sempre impecável parecia ter dormido dentro de uma mala. Podemos conversar? Ele pediu. 5 minutos. Entramos na sala de reunião. Jasmine passou pelo corredor. Me olhou de relance e continuou.
Inteligente como sempre. Nilo fechou a porta. Eu não vou justificar. Ótimo começo. Eu amo Calliope. A frase deveria me perfurar. Só me cansou. Então aprenda a pagar motel com dinheiro próprio. Ele fechou os olhos. Eu vou devolver tudo. Cada centavo. Tem uns recibos que eu posso contestar, mas não vou. Eu assino confissão, se precisar. Só não tira a empresa de mim. Você tirou primeiro. Eu tirei sua esposa. Não sua vida inteira. Eu ri. Baixo. Escuta o que você acabou de dizer. Ele percebeu. Tarde. Desculpa. Não. Repete para você mais tarde. Pode ajudar. Nilo apoiou as mãos na mesa. Calliope não está bem. Use a família dela. Eles são ótimos em entrar na sala dos outros. Ela tem medo de você. Agora, ela acha que você vai expor tudo. E você? Eu acho que você consegue. Não perguntei isso. Ele baixou a cabeça. Eu tenho medo também. Naquele momento, vi o menino que estudou comigo, dividiu coxinha, passou noites virado fazendo maquete, chorou quando o primeiro cliente grande assinou. Eu odiava que ele ainda existisse dentro daquele canalha. Era mais fácil destruir monstros quando eles não têm passado com a gente. Você já esteve numa situação em que tinha razão, provas e chance de vencer, mas mesmo assim sua mão travou antes do golpe final e Andara odiou minha proposta. Você quer fazer o quê? Acordo. Que tipo de acordo? Separação limpa. Nilo devolve os valores usados indevidamente à empresa. Sai da administração por um período curto. A marca fica com ele se eu sair com minha carteira de clientes pessoais, meus equipamentos e alguns projetos. Sem exposição pública. Ela me olhou como se eu tivesse pedido para reformar banheiro com papelão. Ubiraci, com o que temos, você pode buscar muito mais. Oisai. Sabe mesmo? Porque não está aparecendo. Você pode controlar a operação. Pode proteger os funcionários. Pode impedir que esse sujeito use a marca que você construiu. Eu também posso passar 2 anos respirando isso. 2 anos podem valer a pena. Para quem assiste, talvez. Ela tirou os óculos. Você está confundindo paz com desistência. Talvez. Não me pague para assistir você se entregar. Estou pagando para deixar a entrega juridicamente segura. Ela ficou muito tempo calada. Vou falar como advogada. Dá para fazer. Vou falar como mulher que já viu muito covarde sair ileso. Eu detesto. Eu também. Então por quê? Eu não tinha resposta bonita. Só tinha cansaço. Cansaço de acordar e a primeira imagem ser print. Cansaço de imaginar a audiência. Cansaço de cliente cochichando. Cansaço de Calliope grávida, atravessando o corredor de fórum com a mão na barriga e metade da cidade escolhendo um lado sem saber ler uma linha. Cansaço de vencer uma guerra e continuar morando dentro dela. Assinamos a primeira versão do acordo uma semana depois, numa sala neutra, ar-condicionado frio demais, mesa oval, garrafa de água sem gás. Calliope estava com um vestido azul e rosto sem maquiagem. Nilo parecia menor. Edmur não entrou. Ficou no corredor, porque Yandara exigiu assim. O advogado deles, Dr. Venâncio, abriu a reunião com voz de locutor de rádio AM. Todos aqui querem o caminho menos traumático. Yandara respondeu sem levantar os olhos. Não, meu cliente quer. Os seus clientes querem escapar. São coisas diferentes. Venâncio pigarreou. Calliope olhou para mim. Você podia ter falado comigo antes de advogados. Eu falei durante anos. Você só ouvia quando queria alguma coisa. Isso é injusto. Não trouxe justiça hoje. Trouxe caneta. Nilo mexeu no documento. Eu aceito devolver os valores, mas esse prazo está apertado. Yandara virou a página. Você achou tempo para gastar. Ache tempo para repor. Ele me encarou. Bira, não olha para mim como se ainda houvesse amizade sentada aqui. Calliope respirou fundo. E sobre o bebê? Não é meu. Eu não pedi para você ser pai. Pediu para eu ser escudo. Ela fechou o rosto. Você sempre faz isso. Pega uma frase e transforma em faca. Você sempre faz isso. Sangra e chama de argumento. Yandara quase sorriu. Quase. O acordo ficou assim. Separação consensual. Cada um com seus bens pessoais. Apartamento em meu nome ficava comigo. Calliope sairia em 30 dias. Nilo devolveria a traço de sal os gastos indevidos em parcelas documentadas, com multa se atrasasse. Eu sairia da sociedade levando meus clientes pessoais, cópias de portfólio autorizado, meus equipamentos e o direito de abrir novo escritório sem contestação. A marca Traço de Sal ficaria com Nilo. Sem notas públicas, sem publicação de provas, sem acionar criminalmente desde que ele cumprisse.
Yandara leu tudo com a expressão de quem está vendo alguém vender casa por preço de geladeira. Última chance, ela me disse baixo, enquanto os outros analisavam uma cláusula. Eu consigo melhorar isso. Oisai, então me manda melhorar. Olhei para Calliope. Ela estava tocando a barriga, mas não olhava para mim. Olhava para Nilo. Ele não olhava para ela. Olhava para o contrato. Ali estava o futuro deles, já começando torto. Não respondi. Fecha. Assinamos. O som da caneta no papel foi ridiculamente pequeno para algo que encerrava tanto. Quando saímos, Edmur me esperava no corredor. Ele tentou parecer vitorioso. No fim, fez o certo. Parei diante dele. Não. Fiz o que vocês queriam. Ele, franziu a testa. Qual a diferença? Um dia você entende. Ou não. Calliope passou por mim sem dizer nada. Nilo veio atrás. Parou. Eu sinto muito. Não gaste comigo o que deveria guardar para seu filho. Ele baixou a cabeça. Saí do prédio com Yandara ao meu lado. O sol de João Pessoa batia forte, indiferente, como se nada ali merecesse sombra especial. Você está com cara de quem perdeu, ela disse. Talvez eu tenha perdido. Você tinha como ganhar. Tinha. E não quis. Não quis pagar o preço. Ela apertou a pasta contra o corpo. Só espero que saiba que o preço de não lutar também chega. Chegou. Nos 30 dias seguintes, Calliope continuou no apartamento. Essa foi a parte que mais irritaria qualquer pessoa sensata. Eu permiti. Não porque queria, porque o acordo dizia. Ela ocupava o quarto de hóspedes, embora várias vezes eu a encontrasse na sala tarde da noite, olhando minhas coisas como se já sentisse saudade do cenário antes de sair dele. A convivência era uma sequência de pequenas violências educadas. O café acabou, ela dizia. Mercado abre cedo. Você não vai comprar, não para você. Grosso. Finalmente eficiente. Ela às vezes chorava no banheiro com a porta entreaberta. Eu fechava a minha porta. Não porque não ouvia, porque ouvia. Um sábado, encontrei uma caixa dela no corredor. Fotos do casamento por cima. Nosso casamento. Ela sentada na praia, eu rindo com os olhos fechados, Nilo atrás, batendo palma. A composição inteira era uma piada cruel. Calliope apareceu. Pode jogar fora se quiser. São suas. Você não quer nenhuma? Não. Nenhuma. Peguei a foto em que nós dois estávamos dançando. Olhei por alguns segundos. Essa aqui eu queria. Na época, devolve. Ela segurou a imagem como se eu tivesse devolvido um animal morto. Você ficou muito frio. Não. Eu só parei de aquecer lugar onde você trazia outro homem. Ela fechou a caixa. Você acha que Nilo e eu vamos dar errado, né? Eu não acho mais nada sobre vocês. É o luxo que me sobrou. Ele está tentando. Ótimo. Você fala como se não se importasse. Eu falo como alguém que aprendeu caro. No último dia, ela saiu com 2 malas, 3 caixas e a ajuda de Dona Zuleika. Nilo não veio. Isso disse mais que qualquer discurso. Edmur apareceu no fim, só para carregar uma cômoda pequena e me lançar um olhar de ameaça que já vinha vencido. Dona Zuleika parou na porta. Obrigada por não piorar tudo. Eu olhei para ela. Para quem? Ela não respondeu. Calliope segurou a maçaneta. Você vai ficar bem. Não use frase de despedida como curativo. Eu queria que tivesse sido diferente. Então devia ter sido. Ela esperou. Talvez quisesse abraço. Talvez perdão. Talvez uma fresta para mais tarde dizer que eu não era tão ferido assim. Eu não dei. Quando a porta fechou, o apartamento ficou grande demais. Não bonito. Não libertador. Grande. As paredes pareciam recuar, deixando no meio um homem cansado e uma pilha de silêncio. Na primeira noite sozinho não fiz jantar. Comi bolacha, água e sal em pé na cozinha. A geladeira fazia um barulho irritante. A cidade lá fora seguia vivendo. Casais desciam para passear com cachorro. Alguém ria na varanda do prédio vizinho. Um entregador buzinou. Eu pensei, é isso? Essa é a paz? E era ruim. Abri meu novo escritório 2 meses depois. Chamei de Vilar Espaços. Nome simples, quase sem alma. Porque a alma naquele período parecia coisa perigosa de colocar em fachada. Aluguei uma sala menor em Tambiá, perto de um café que servia cuscuz com queijo coalho bom o suficiente para me manter vivo em manhã sem vontade. Jasmin veio comigo. Isso eu não esperava. A Traço vai precisar de você, eu disse. A Traço ficou com Nilo. Você sabe que comigo vai ser menor. Menor não me assusta. Podre me assusta. Davidson, desenhista técnico, veio também. 2 clientes antigos assinaram um contrato. Depois outro. Depois uma reforma de consultório. Nada explosivo. Nada de vitória cinematográfica.
Só trabalho pingando devagar, como torneira que ainda não morreu. Nilo manteve a traço de sal. Por alguns meses, pelo menos do lado de fora, pareceu bem. Postou foto em obra. Anunciou nova fase. Calliope apareceu em uma imagem, segurando a barriga, legenda sobre recomeços. Amigos em comum curtiram. Alguns porque gostavam, outros porque ninguém quer parecer cruel com grávida. Eu vi uma vez. Depois bloqueei. Mas bloqueio não tampa a cidade. As notícias vinham por frestas. Nilo atrasou a primeira parcela do acordo. E Andara cobrou. Ele pagou no último dia, com juros. Depois atrasou a segunda. Pagou metade. A terceira virou discussão. Eu podia executar multa, acionar cláusula, puxar tudo de volta. E Andara preparou a petição e me mandou. Agora chega ela, disse no telefone. Eu estava no escritório novo, sozinho, olhando uma maquete digital travada. Quanto ele deve ainda? Ela falou o valor. Eu não vou repetir como se dinheiro fosse personagem principal. Era bastante para doer. Não o suficiente para comprar de volta a pessoa que eu era. Vamos mandar notificação simples, eu disse. Ubiraci. Simple. Ele está testando seu limite. Oisai. E você está ensinando que não tem. Fiquei em silêncio. Desculpa, ela disse, menos dura. Mas alguém precisa falar. Oisai. Então deixa eu agir. Olhei para a parede branca do escritório. Um fio de ar-condicionado pingava numa bandeja improvisada. Minha nova vida tinha goteira. Não agora. Ela soltou o ar. Está bem. Notificação simples. Desliguei odiando Nilo. Depois odiei a mim mesmo, por continuar escolhendo o caminho mais mole e chamando de paz. Calliope teve o bebê em novembro. Um menino. Soubemos porque Dona Zuleika me mandou uma mensagem às 2 da tarde. Nasceu. Está bem. Não precisa responder. Só achei justo você saber que terminou sem tragédia. Fiquei olhando para a tela. Terminar sem tragédia era uma forma estranha de descrever os escombros. Mas entendi o que ela quis dizer. Ninguém morreu. Ninguém foi preso. Nenhuma foto vazou. Nenhum bebê nasceu no meio de escândalo judicial. Todos podiam fingir alguma dignidade. Eu respondi. Que tenha saúde. Só isso. Meia hora depois, apaguei a conversa. No mês seguinte, encontrei Edmur, por acaso numa padaria em Manaíra. Eu estava comprando pão doce para a equipe. Ele vinha com uniforme de academia, garrafa enorme na mão, peito estufado por hábito. Quando me viu, sorriu de lado. E aí sumido. Edmur. Soube que abriu salinha nova. Abre. Corajoso. Necessário. Ele chegou perto. Baixou a voz. Minha irmã está feliz. Bom, o menino é lindo. Melhor ainda. Ele pareceu frustrado pela falta de ferida aberta. No fim você fez o certo. Deixou a vida seguir. Eu paguei os pães. Peguei a sacola. Não confunda minha saída com absolvição. Você fala bonito, mas saiu. Olhei para ele. Havia 10 respostas prontas, 10 lâminas pequenas. Escolhi uma. Sim. E mesmo assim você ainda precisa vir me convencer de que ganhou. O sorriso dele apagou. Saí antes que a raiva pedisse segunda frase. Meses passaram. O escritório respirou melhor. Jasmine trouxe uma planta para a recepção. Davidson colou um papel na copa escrito: favor não deixar colher dentro da pia. Nós evoluímos como espécie. Pequenas coisas. Ridículas. Humanas. Comecei a dormir sem descer para a garagem. Comecei a cozinhar arroz de novo. Comecei a ouvir música sem procurar mensagem escondida em cada verso. Mas a sensação de ter largado a briga nunca foi embora completamente. Um dia, Yandara me chamou para café. Pensei que fosse cobrança de documento. Era bronca atrasada. Encontrei Venâncio numa audiência, ela disse. Advogado deles, o próprio. Nilo está vendendo parte da Traço de Sal para um incorporador pequeno. Usou a marca limpa graças ao seu acordo limpo. Mexi ou café. Entendi. Entendeu mesmo? Ele vai se salvar. Talvez. E Calliope? Não sei. Ouvi que eles não moram juntos. Mas isso é fofoca, não processo. Isso é humor. Eu poupei uma família que nem ficou família. E Andara me olhou com algo parecido com pena. Não gostei. Você não poupou eles. Você se poupou do conflito. São coisas diferentes. Isso é acusação, é diagnóstico. Doutora, com todo respeito, eu não aguentava mais. Oisai, a suavidade dela me desmontou mais que a dureza. E talvez você tenha feito o que dava para fazer naquele momento, continuou. Só não reescreva depois como se fosse estratégia brilhante. Foi desistência. Às vezes a gente desiste para continuar vivo, mas ainda é desistência.
Voltei para o escritório com essa frase rodando na cabeça. Desistência para continuar vivo. Não cabia em thumbnail, não dava aplauso, não fazia justiça, mas era honesta. Naquela noite, sonhei com a primeira sala da Traço de Sal. Nilo desenhava numa mesa torta. Eu conferia orçamento. Calliope aparecia com coxinhas e ria da poeira no meu cabelo. No sonho, nenhum de nós sabia ainda. Acordei antes de descobrir se aquilo era saudade ou só memória sem defesa. Anos não se passaram. Não vou fingir que esta história está distante como cicatriz antiga. Faz pouco tempo o suficiente para eu ainda lembrar o som da caneta assinando o acordo. Pouco tempo para o corpo às vezes procurar uma aliança que não existe. Pouco tempo para eu entrar num restaurante e escolher mesa de costas para a parede. Não por medo de bandido, mas por medo de ver alguém que um dia soube meu pedido de cor. Mas já faz tempo suficiente para eu dizer algumas coisas sem tremer. Calliope não voltou. Nilo não pediu perdão de verdade. Edmur continua achando que me venceu, porque homens como ele contam vitória pelo barulho que conseguem fazer. Dona Zuleika manda mensagem em datas estranhas, tipo São João, Natal, aniversário da mãe dela. Eu respondo curto. Não por carinho, por educação antiga, dessas que a gente herda e não sabe onde devolver. A Traço de Sal ainda existe, menor, com outro endereço. Às vezes vejo anúncio patrocinado passando rápido. Não clico. Vilar Espaços cresceu devagar. Hoje temos projetos suficientes para pagar salários sem susto. Jasmin virou sócia minoritária, por insistência minha. Ela merecia mais que salário. Davidson comprou uma moto e quase nos matou de ansiedade coletiva. A planta da recepção morreu, foi substituída por outra igual, e ninguém fala disso para não magoar Jasmin. Eu estou bem? Depende do dia. Estou melhor? Sim. Estou orgulhoso da minha decisão? Essa é a pergunta que me pega. Porque existe uma versão desta história que vocês talvez preferissem. Nela, eu deixo Yandara entrar com tudo. Nilo perde a marca. Calliope vê as mensagens expostas. Edmur engole cada ameaça. A cidade descobre que a vítima quieta tinha dentes. Eu abro um escritório maior, faço um brinde, olho para a câmera e digo que ninguém pisa num homem bom sem pagar. Bonito, satisfatório, talvez justo, mas não foi o que eu fiz. Eu tinha a pasta, tinha a cláusula, tinha os recibos, tinha a frase perfeita, tinha o momento. E quando a porta abriu, eu saí em vez de incendiar. Alguns vão chamar isso de maturidade, outros vão chamar de covardia. Yandara, se estivesse aqui, chamaria de desistência com firma reconhecida. Talvez todos estejam certos em algum pedaço. A última vez que vi Calliope foi numa loja de material de construção em Intermares. Eu estava escolhendo torneiras para um projeto. Ela empurrava um carrinho com uma criança pequena sentada, segurando um pacote de biscoito. O menino tinha os olhos de Nilo. Não houve drama. Ela me viu. Parou. Eu parei. Oi, Bira, ela disse. O menino balançou o biscoito. Oi, Calliope. Ela parecia cansada, não destruída, não miserável, apenas cansada, como quase todo adulto brasileiro diante de uma prateleira de acabamento caro. Você está bem? Estou. Fico feliz. Eu não perguntei se ela estava. Ela percebeu. Ele é o Gael, disse, tocando no cabelo do menino. Que tenha saúde. A mesma frase. Eu só tinha aquela. O menino me ofereceu um biscoito. Criança não entende ruína. Peguei um. Obrigado. Calliope sorriu pequeno. Por um segundo, vi a mulher do vestido amarelo no restaurante do começo, antes de conta, antes de contrato, antes de motel lançado como visita técnica. Depois ela sumiu de novo atrás do rosto que a vida deixou. Você foi melhor comigo do que eu merecia, ela disse. Eu poderia ter dito muita coisa. Que sim, que sabia, que ela confundiu bondade com fraqueza, e depois fraqueza com perdão, que Nilo não valia o preço, que eu ainda tinha raiva, que eu ainda tinha noites, que o acordo me custou mais do que qualquer processo custaria. Mas a loja tinha gente. O menino mastigava biscoito. Um vendedor esperava atrás com cara de quem precisava bater meta. Então eu disse, eu fui pior comigo do que você imagina. Ela abaixou os olhos. Desculpa. Guarda para quando fizer diferença. Passei por ela e fui pagar as torneiras. No estacionamento sentei no carro e fiquei alguns minutos segurando o volante. Não chorei. Também não me senti livre. Senti só aquele vazio organizado de quem arrumou a casa. Mas ainda encontra poeira atrás dos móveis,
quando muda a luz. Hoje, quando conto isso, não conto para ensinar nada. Não sou professor de superação. Não sou guru de masculinidade ferida. Sou só um homem que encontrou uma traição no celular velho da esposa. Descobriu que o melhor amigo usava a empresa como esconderijo. Ouviu uma família inteira pedir que ele chamasse humilhação de responsabilidade. Teve nas mãos uma vingança quase limpa. E no fim, escolheu uma saída que muita gente vai achar fraca. Talvez tenha sido. Talvez eu devesse ter deixado e andar a abrir o processo completo. Congelar conta, tomar marca, mostrar para cliente, família e cidade o que eles fizeram com cada nota, cada mentira, cada noite em que eu dormia achando que minha vida era uma casa firme. Talvez Nilo merecesse perder tudo. Talvez Calíope merecesse ouvir a própria mãe ler aquelas mensagens em voz alta. Talvez Edmur merecesse entrar no meu escritório anos depois e pedir desculpa olhando para o chão. Nada disso aconteceu. O que aconteceu foi mais simples e mais irritante. Eles seguiram. Eu segui. Ninguém recebeu castigo proporcional. Ninguém foi arrastado por uma justiça poética. A vida, essa coisa mal escrita, deixou todo mundo com pedaços. Alguns pedaços maiores, outros menores. Mas há uma imagem que fica comigo. Não é Calíope chorando. Não é Nilo tremendo. Não é Edmur tirando a mão do meu ombro. É a pasta preta sobre a mesa da sala, fechada, pesada, cheia de tudo que eu poderia ter usado. Ela estava ali como um animal preso. Eu podia soltar. Não soltei. Até hoje não sei se aquilo foi força ou medo. Então eu quero que você me diga, sem passar pano e sem tentar ser bonito. Eu errei quando aceitei o acordo e deixei Nilo ficar com a marca para encerrar a guerra, ou fiz a única coisa possível para não virar prisioneiro da minha própria vingança? Se fosse você naquela sala, com a pasta na mão, uma esposa grávida do seu sócio na sua frente e a chance real de destruir os dois, assinaria a paz ruim que eu assinei? Ou faria todo mundo pagar até o último centavo em reais?